Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 31 de março de 2023. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a compartilharem e darem seu like. Eu peço novamente, divulguem e compartilhem esse vídeo, porque nós precisamos mostrar os crimes que a Rússia, os crimes que Vladimir Putin estão fazendo na Ucrânia, no mundo que a gente acha que vive no mundo civilizado, mas temos pessoas fazendo esses crimes que não podemos chamá-las nem de animais. Muito obrigado. Esse trabalho aqui é baseado no relatório da ONU, onde ele revela uma parte, apenas não todas, de algumas dezenas de execuções sumárias de prisioneiros de guerra que a Rússia fez na Ucrânia. Um relatório divulgado nesta sexta-feira pelo Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos documenta dezenas de casos de execuções sumárias de prisioneiros de guerra ucranianos, desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Ou seja, eles vêm fazendo isso como uma prática sistemática, uma prática normal. O relatório documenta, pelo menos essa primeira parte que eu vi, né, de 15 prisioneiros de guerra ucranianos pelas forças russas. E além de, antes de serem executados, eles foram usados pelos russos como escudos humanos. E ainda também tem a morte de detidos devido à falta de cuidados médicos e torturas, ou seja, as pessoas precisavam de médico, precisavam de hospitais, eles as torturavam e não deixavam ao médico. Se tinha uma fratura, não levava para o hospital, né? Se tinha algum ferimento à bala, não levava para o hospital, as pessoas acabavam morrendo, as pessoas que eu digo, os soldados, os militares ucranianos. A ONU assinala que é mais difícil obter informação da Rússia ou dos territórios ocupados pelos russos do que as das autoridades ucranianas, porque as autoridades ucranianas deixam os inspetores da ONU entrar para ver e avaliar. E os russos não deixam porque eles sabem que seus crimes, as valas comuns onde eles enterram os prisioneiros e civis assassinados, vão ser achados daí por esses inspetores da ONU. Entre os casos documentados estão, por exemplo, um agente da Guarda Nacional da Ucrânia. Ele primeiro foi torturado e depois executado por recusar dar uma palavra-chave de entrada numa estação de rádio em Mariupol. Ou também de mais um outro soldado ucraniano que foi ferido a bala no peito e na cabeça, depois de ser capturado pelos mercenários do grupo Wagner, uma aldeia a sul de Bakhmut. Eles fuzilaram, torturaram primeiro, ele já estava ferido, já estava rendido e estava ferido, e o grupo Wagner assassinou esse militar ucraniano. Execuções sumárias e ataques contra prisioneiros de guerra e pessoas fora de combate são proibidos pela lei internacional, e quando deliberados, eles constituem crime de guerra. Isso, a ONU frisa isso, né? E ainda fala que isso denota o crime até cometido pelo próprio Estado russo, que esses soldados estão fazendo, porque eles não deixam que os investigadores da ONU entrem para olhar, para verificar o que de fato está ou aconteceu onde estão sendo levantados os dados. Eles não mostram. Ao contrário da Ucrânia, que praticamente não se há, não quero dizer que não vai ter crimes lá, mas não se acham crimes do lado da Ucrânia, né? Eu não quero ser muito assim, pender para um lado, mas eles têm acesso ao lado ucraniano. E eles podem olhar os investigadores da ONU, a Ucrânia abre tudo, até lá na linha de frente onde estão combatendo, eles têm acesso. Os russos não deixam nem entrar no território russo. Se o investigador da ONU for entrar com carro escrito a serviço da ONU, leva a bala do mesmo jeito. Ou seja, a situação desse lado russo é muito complicada. Ou seja, porque esses crimes eles estão fazendo efetivamente em nome do governo russo, em nome do ditador Vladimir Putin e os gangsters instalados e encastelados lá no Kremlin. Do lado
Então, do lado ucraniano, o relatório indica que é possível recolher dados, né? E acha que existem incidentes, mas que na realidade esses incidentes são quando há enfrentamento entre os grupos armados. E aí, lógico que porque é uma guerra, tem soldados russos mortos. Não se tem encontrado fuzilamentos, torturas do lado ucraniano, pelo menos até agora não foi encontrado, e eu espero que assim continue. O que tem acontecido, até por depoimentos, né, não imediatos, mas depoimentos de sobreviventes, depoimentos pós-prisão, o mesmo depoimento de civis das áreas libertadas pelos soldados ucranianos, de torturas e de fuzilamentos que os militares russos fazem contra os ucranianos. E inclusive eles chegaram a fazer crimes de guerra, torturas em crianças, adolescentes, contra civis em geral, que na realidade esse relatório não aqui eu estou vendo aqui não aborda nesse momento essa questão. Mas sem dúvida o Vladimir Putin já foi pedido uma ordem de prisão contra ele por causa da deportação, do sequestro e deportação forçada de crianças, e certamente ele deverá também ser indiciado por mais esse crime de guerra, mas não vai ser só ele. Toda a gangue que comanda o Kremlin vai ser condenada, vai ser indiciada e vai ser pedida prisão. É tudo uma questão de tempo. E eu tenho certeza que por mais esse crime, já que existe um relatório da ONU sobre isso, o ditador russo também deverá responder com uma prisão. São muitos os crimes de guerra executados pelas forças russas na Ucrânia. Eles são aterrorizantes. Existe muito mais coisa, inclusive eu resolvi não falar porque senão vai virar um vídeo de terror. E eu quero evitar isso. Esse é o terceiro vídeo que eu faço de uma maneira consecutiva, um atrás do outro, né? E acho que eu não quero assustar. Tem a questão das crianças violentadas, que são forçadas a ir para a Rússia, espancadas, né? Vocês viram no meu vídeo anterior. Antes disso também tem um outro vídeo sobre crimes dos russos, ou seja, é uma coisa como ainda tem crimes que eu já falei há muito tempo atrás, mas que face às atualidades deveria até ser colocado novamente, por exemplo, que são o caso de estupros. Mas não abordei nesse vídeo e provavelmente não vou abordar nos imediatamente próximos. Mas que tem que ser denunciado. Eu peço a vocês, divulguem esse vídeo para os amigos, para os parentes. Nós temos que conhecer, o mundo tem que saber, o Brasil tem que saber quem é a nação russa, quem é o presidente que eles chamam, que muita gente, até que no Brasil idolatra, Vladimir Putin. É um criminoso de guerra e um criminoso contra a humanidade, que tem que ser condenado, tem que ser preso e não saia nunca mais da cadeia, que sai executado. Ele e toda a banda dele lá do Kremlin, né? E alguns agregados que existem. Isso tem que ser feito. Eles são tão maus que até os deles eles matam. Então, por exemplo, quando os soldados russos estavam avançando, principalmente aqueles com menos experiência, os chechenos, que o pessoal diz que são pessoas más, de fato eles são más. O Putin mandou ele colocar eles atrás da linha de frente russa. Se eles fossem recuar, os chechenos matavam eles, ou seja, ou eles enfrentavam os ucranianos, que querem matá-los para não tomar a Ucrânia, e a Ucrânia quer retomar o terreno, ou os chechenos, a mando do próprio ditador russo, assassinavam eles. Existe aquele caso também de um soldado que o grupo Wagner pegou ele, considerado desertor, colocaram ele numa cadeira e mataram com marretadas na cabeça. Vou parar aí, porque senão vai virar um filme de terror, tem muito mais coisa que os próprios russos, esses crimes que eles fazem contra o seu próprio pessoal. Mas esses crimes têm que ser de conhecimento, têm que ser notificados, esses crimes têm que ser compartilhados com o mundo, porque eu não acredito que a gente esteja vivendo nesse mundo. Parece uma coisa muito surreal, parece uma coisa de ficção, de filme, mas não é. O demônio existe e está encastelado no Kremlin.
Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe e acolha a alma dos mortos nessa guerra. Deus abençoe vocês que assistiram o vídeo e que são inscritos no canal. Paz e bem.